O Brasil, mais uma vez, está em risco. Quem coloca o país e a população brasileira em risco é também esta casa. Aqui o Congresso, aqui a Câmara. Está num pedido de urgência, projeto de lei 6299, 2002, que é o pacote de veneno. O nosso povo está morrendo pelas lamas da mineração. Nosso povo está morrendo pelo descaso do governo e o atraso em relação às vacinas. Nosso povo está morrendo de fome. E agora a comida que chega é com veneno. Para quem chega, a comida é o veneno. Só no ano passado foram liberados 562 agrotóxicos. Só no governo Bolsonaro, governo genocida, são 1.529 agrotóxicos do governo. E agora, com esse projeto de lei 6299, é a liberação geral do veneno. Tira a competência da Anvisa, tira o poder da Anvisa, que analisa a toxicidade, o risco que é a saúde humana, tira o poder do IBAMA, que analisa o impacto no meio ambiente, pleno poder ao MAPA, ao Ministério da Agricultura, que já com medidas administrativas já fez a liberação geral. Esse projeto, ele tem uma perversidade absurda, que é abrir a fronteira do Brasil para as grandes empresas se instalarem aqui, quando o projeto não precisa de avaliar mais, não precisa de análise toxicológica, se for para exportação. Essa preocupação da votação da urgência do PL 6299. E quero recordar aqui que esse projeto é derivado do PLS 526 de 99 e depois assumido pelo ex-senador Byron Maggi em 2002. Nós ficamos anos a fio porque eles querem mudar a lei de agrotóxicos, que é de 98. E o governo Bolsonaro, eles atropelaram a legislação, tanto que eles conseguiram liberar mais de 1.500 agrotóxicos em 3 anos. Só ontem foram liberados 12 agrotóxicos. Uma grande parte já recusada e não usada na União Europeia. Nós estamos falando dessa lei que se chama Pacote do Veneno, que a ministra da Agricultura, a chamada musa do veneno, incentivou nesse período. E nós sabemos que o Brasil é o maior usuário de agrotóxico em termos de volume no mundo. Por isso, essa votação não tem razão de ser. A gente pergunta por que a pressa para votar se eles estão liberando. Porque exatamente eles querem poder total através do Ministério da Agricultura e retirar totalmente a Anvisa, né, e o IBAMA também das definições dos agrotóxicos. Em segundo lugar, eles arrumaram um termo chamado risco inaceitável, que é genérico. Então não tem risco, na verdade, eles aprovam qualquer agrotóxico. Sobre um tema que vem se arrastando, né, e que nós, a bancada do Partido dos Trabalhadores, temos feito um grande empenho, né, primeiro por lutamos muito para ter uma audiência pública, e teve, né, depois dessa audiência pública, nós tivemos inúmeras plenárias em assentamentos, enfim, em vários pontos do estado de São Paulo, né? E a gente vê que tinha, assim, uma grande contradição. Naquela contradição toda que tinha, não tinha claro para eles a emenda, o artigo 4º, que estava aí como emenda apresentada, né, no parecer de autoria do nobre deputado Mauro Bragato. Com todo o respeito que eu lhe tenho. Eu chamo mesmo de tentativa, né, de que os grandes agricultores passassem a ter posse de terras públicas. Dizer da importância que foi nós termos retirado o artigo 4º do projeto
410, porque o artigo 4º, ele, infelizmente, ele se prestava a passar para aqueles que outrora grilaram terras, ocuparam indevidamente terras em várias regiões do estado de São Paulo, mas especialmente no Pontal do Paranapanema, ocuparam terras devolutas, terras do estado, terras que devem e que, com certeza, em algum momento, nós vamos estar dialogando sobre a possibilidade dessas terras serem entregues para a reforma agrária. Então, eu acredito que o PL 410, mesmo que a gente não tenha, e a nossa luta era também para que a gente pudesse deixá-lo com mais perfeição, colocando a concessão de direitos reais de uso como uma opção. A pessoa teria o direito de optar pelo título de propriedade ou pelo CDRU. Infelizmente, não conseguimos esse avanço. Temos algumas condicionantes que vão fazer com que a gente tenha menor possibilidade de concentração de terras, porque essas condicionantes impedirão que as pessoas possam adquirir mais do que 2 lotes, na eventualidade do proprietário poder vender as suas terras. A reforma agrária, ela tem uma função econômica e social importantíssima, e nós temos que empreender esforços para que esse desenvolvimento, para que o social da reforma agrária também seja valorizado, porque nós sabemos que quando a gente dá um pedacinho de terra para que uma família de agricultores, de pequenos agricultores, tenham possibilidade de plantar, de colher e de dar dignidade para suas famílias, essas famílias conseguem produzir. O Tribunal de Justiça proibiu Ribeirão Preto de majorar tarifa. E até que me provem em contrário, não há nenhuma outra decisão. Aquele voto do relator não foi reformado. Ou seja, está vigindo. Pela 3ª vez eu vou me dirigir a essa administração dizendo, eu peço voto favorável dos colegas, vamos derrubar o decreto do prefeito, e pela 3ª vez eu vou dizer, o prefeito que agradeça a essa Câmara por fazer isso. Porque no nosso entendimento, ao produzir efeitos esse decreto que já está vigindo, e nós vamos tornar nulo os efeitos desse decreto hoje, a Prefeitura estaria descumprindo ordem judicial. Eu sei que não é a opinião da Secretaria da Justiça, nem do Palácio Rio Branco, mas na nossa opinião está. Então nós vamos derrubar esse decreto para fazer justiça com o usuário, fazer justiça com a cidade, e eu quero contar com a colaboração dos colegas também para o seguinte: se o prefeito não concordar com esse decreto, ele que entre na justiça, e não faça um decreto tornando nulo o nosso decreto, ele não é juiz. Uma concepção de que mobilidade, transporte é um direito, e aumentar a tarifa em meio à pandemia é penalizar as pessoas mais simples, mais pobres, que hoje já passam por dificuldades gravíssimas em relação à insegurança alimentar, a salário, a renda, a manutenção dos seus empregos, né? Então, transporte para nós é um direito, mobilidade, andar na cidade de Ribeirão Preto é um direito. Então, se eu tenho mobilidade, eu consigo acessar outras áreas. Quanto foi dito da necessidade de auditoria para que a gente tivesse transparência e lucidez que não temos em relação a esse contrato, para que a gente soubesse exatamente qual a parte que compete à Prefeitura e qual que é a das empresas. Na Lei 12.587, Federal de 2012, da Política Nacional de Mobilidade Urbana, no seu artigo 8º, presidente, diz: a política tarifária do serviço de transporte público coletivo é orientada pelas seguintes diretrizes: pela simplicidade na compreensão, transparência da estrutura tarifária para o usuário e publicidade do processo de revisão. Só queria destacar que
enquanto a nossa região, algumas cidades, enfrentam e propõem projetos de redução de gastos para a população no sentido de maior mobilidade urbana, enquanto Araraquara tem um projeto totalmente contrário à uberização, que favorece a população com taxas menores e com maior dignidade de emprego, Ribeirão Preto vai na contramão, aumentando aí num percentual muito considerado a tarifa e onerando ainda mais o munícipe, que já é tão sofrido, sobretudo nesses 2 anos de pandemia. Então, eu não tenho outra alternativa, senão encaminhar favoravelmente. O voto do Coletivo Popular será sim. Muito obrigada. Obrigado. A gente tem hoje uma das tarifas mais caras do Brasil. Dentre as capitais, a tarifa de Porto Alegre é a mais alta delas e está em R$ 4,70. Aliás, R$ 4,80. A gente estaria ultrapassando a tarifa da capital com a tarifa mais cara. A gente teria agora a tarifa mais cara da nossa região, se equiparando à Franca. Isso não se reflete na qualidade do transporte público. Cadê o benefício ao usuário desse aumento de 20% da tarifa?